Ser Paulo. Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Vou a partir de agora fazer uma análise deste jogo entre Vasco e Atlético, vitória rubro-negra de virada por 2-1 em São Januário. Antes de entrar nos pormenores do jogo, trazer aqui para vocês as estatísticas desta partida. Posse de bola 54% a 46% pro Vasco, finalizações 9-13, escanteios 1-4, faltas 15-23, passes. O Vasco deu 470 com 83% de aproveitamento. O Atlético trocou 379 passes com 81% de aproveitamento. Cruzamentos, o Vasco acertou 2 de 20, 10% de aproveitamento. O Atlético acertou 5 de 21, aproximadamente em 24% de aproveitamento. Desarmes, 14 do Vasco, 17 do Atlético. Defesa dos goleiros, 5 do Fernando Miguel do Vasco contra 4 do Jean, o goleiro atleticano. Os dados indicam um jogo equilibrado. E até não podemos dizer que não foi um jogo equilibrado, né, porque o placar sempre manteve as duas equipes vivas dentro da partida. Mas o Atlético, neste equilíbrio, mesmo com esse jogo mais equilibrado, o Atlético foi quem sempre esteve mais próximo da vitória, pelo menos no meu entendimento. Antes da partida, gravei um vídeo no pré-jogo, onde eu citava que o Atlético precisava ter coragem para jogar. Tendo essa coragem para jogar, o Atlético teria boas possibilidades de pontuar em São Januário. E o Atlético cumpriu justamente este meu pedido. Evidentemente um pedido muito maior do Wagner Mancini, que é quem treina, escala e define a estratégia desta equipe. E por que eu citava essa questão da coragem para jogar? Pela característica do time do Atlético. O Atlético não é um time de bolas longas, o Atlético não é um time de ficar quebrando a bola toda hora para ficar disputando segunda bola. Então, se você foge da sua característica, você tem maiores dificuldades, normalmente, para agredir o seu adversário. Citei também neste vídeo a defesa do Vasco, que era uma defesa fraca, especialmente jogando sem os seus dois zagueiros titulares, o Ricardo e o Leandro Castan. Se o Atlético não forçasse essa defesa, não jogasse em cima dessa defesa, dificilmente ela falharia. E a defesa do Vasco, quando foi apertada pelo Atlético, confessou muitas vezes neste jogo de São Januário. Então o Atlético explorou as deficiências do Vasco. E um ponto ficou muito claro. Muitas das vezes os times do Rio e de São Paulo, ninguém ganha deles, né? Sempre são eles que perdem. O Flamengo perdeu, o Vasco perdeu, o Botafogo perdeu, o Palmeiras perdeu, o Corinthians perdeu, mas ninguém ganha deles. E este jogo de ontem, o Atlético ganhou o jogo do Vasco. E por que é que o Atlético ganhou o jogo do Vasco? Porque o Atlético estudou muito bem o Vasco, o Atlético anulou as principais características do Vasco. O Vasco é um time de um contra-ataque forte, por exemplo. Quantos contra-ataques o Vasco encaixou ontem na defesa do Atlético? Um contra-ataque no primeiro tempo, que o Vasco faz uma transição rápida e o Henrique invade a área pelo lado esquerdo e bate cruzado. O Jean fez uma defesa. Foi o único contra-ataque de fato que o Vasco encaixou em 90 minutos. Outro, o Atlético tirou a saída de bola do Vasco. Então o Vasco toda hora precisava rifar a bola. E o Atlético teve a personalidade e a coragem para jogar quando tinha a posse de bola, como já havia feito contra o Fluminense e contra o Grêmio, em duas boas partidas do time rubro-negro. Então o Atlético, dentro das suas características, anulando as principais características do Vasco, o Atlético dominou o time carioca durante grande parte do jogo. No primeiro tempo, um domínio ainda maior. O Atlético poderia ter ido para o intervalo com 2-0, tranquilamente,
teve uma grande oportunidade com o Chico, duas grandes oportunidades com o Chico. Uma primeira que o Janderson ganha do zagueiro pela direita e cruza, ele chega chapando por cima do gol. E uma outra que ele recebe a bola do lado direito, bate cruzado, o goleiro Fernando Miguel faz a defesa. Então, o Atlético poderia já ter encaminhado a sua vitória no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético tomou o gol, no lance até de bate e rebate, né, porque o jogador dá o passe, a bola toca em dois jogadores do Atlético e sobra para o Cano. E o oportunismo dele é uma coisa fantástica. Posiciona muito bem o corpo, finaliza muito bem, fez o gol. Mas, felizmente para o Atlético reage muito rápido, então não deixou nenhum time sentir o gol. O Atlético já empata logo em seguida e mantém o jogo num padrão parecido. E ali a gente sentia que a vitória poderia sorrir para o Atlético, como aconteceu a qualquer momento. Então eu gostei muito da estratégia tática do Wagner, da qualidade tática do jogo do Atlético. Além dessa personalidade que o time teve para jogar, e precisa ter mesmo, mas eu gostei muito da postura tática do Atlético, porque o Atlético controlou o Vasco. Controlou os 90 minutos? Não, no Campeonato Brasileiro não existe isso, um time controlar o outro 90 minutos. Mas em grande parte do jogo foi o Atlético quem controlou a partida e poderia ter tido até uma vitória mais tranquila do que teve esta de 2-1. Individualmente, grande partida do Jean, já quando o jogo estava ali 2-1 para o Atlético, ele fez duas grandes defesas, evitando o empate do Vasco. O Dudu foi razoável, a dupla de zaga do Atlético bem, gostei mais uma vez do João Victor, vai ser difícil tirar esse garoto do time titular do Atlético. O Nicolas bem na marcação, no apoio, participou do primeiro gol do Atlético, é ele quem faz o cruzamento para o gol do Renato Kaiser. Os dois volantes bem, Edson bem, o Marlon Freitas fez um primeiro tempo muito bom, fazendo ultrapassagem pelo lado direito, fazendo um papel ali mesmo de meia direita. O Atlético fez várias triangulações pelo lado direito do seu ataque, com o Marlon Freitas, Dudu e o Janderson, e levou vantagem sobre a defesa do Vasco por aquele lado várias vezes. Pena que ele se lesionou e provavelmente, né, vai ficar alguns dias fora, porque foi uma lesão muscular. O Chico não foi tão bem como havia sido contra o Grêmio, teve nos pés dele as duas principais oportunidades do Atlético no primeiro tempo. O Atlético poderia estar lamentando um resultado ruim, porque ele não conseguiu concluir aí, pelo menos uma daquelas oportunidades em gol. Janderson fez um primeiro tempo muito bom, foi a válvula de escape, ganhando dos zagueiros do Vasco, várias jogadas individuais, deu um gol para o Chico fazer, que ele acabou batendo por cima. Gostei muito da participação do Janderson, depois cansou. Renato Kaiser, o grande nome do jogo, foi fatal, né? Foi aquilo que se espera de um centroavante. Pegou pouco da bola, não teve uma grande participação na troca de passes, na segurada de bola no ataque, mas foi letal. Duas bolas nele, três, teve uma outra que ele cabeceou quando o jogo estava 1-1, que ele não pegou bem na bola, né? Ela ficou fraca para o goleiro, mas nas duas que ele estava em melhor condição, ele deu a vitória ao Atlético, né? Então, o Renato Kaiser, 10 gols em 13 jogos na temporada, este é um número fantástico. E no Campeonato Brasileiro ele já tem 3 gols em 3 jogos. Então, o Renato Kaiser vive uma temporada maravilhosa. E o Gustavo Ferrares, para mim, o mais apagado do ataque, não foi produtivo. Talvez seja um jogador que daqui a pouco tenha sua titularidade questionada. Aqueles que entraram, Mateuzinho participa, é dele a assistência para o segundo gol, entrou ali pelo lado de campo. O Oliveira entra no finalzinho ali apenas para segurar o resultado. O Matheus Vargas entrou bem, achei que o Matheus Vargas fez um papel interessante. Todo mundo esperava que o Mancini trocasse o Marlon Freitas talvez por outro volante, mas ele coloca um meia, ele pegou um chute de fora da área muito bonito, que o Fernando Miguel fez a defesa. O Yuri entrou já muito mais para dar uma descansada ali no Renato Kaiser e fortalecer o jogo aéreo, que o Vasco lançava muitas bolas na área do Atlético,
no final da partida. Então o Atlético conseguiu aí essa grande vitória sobre a equipe do Vasco, uma vitória importante que coloca o Atlético na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, e porque o Atlético vinha conseguindo jogar bem, mas não estava pontuando. Pontuava, mas era um empate. Um empate normalmente significa muito pouco dentro da tabela de classificação. E agora voltou a vencer, e isso fortalece o trabalho do Wagner Mancini, mostra que a diretoria do Atlético estava correta ao bancar o treinador, e isso eu posso dizer que eu pedi também, porque citei inclusive em vídeos aqui no canal, que vocês podem observar aí no stories do canal, que eu citava que o que precisava o Mancini fazer era ajustes no time. Esta precisava ser a preocupação dele, melhorar o rendimento da equipe, corrigir erros, e não ficar pensando que cada jogo dele poderia ser o último, porque essa insegurança, essa instabilidade, ela não colabora com nada em uma equipe de futebol. Nós, especialmente a crônica esportiva, que é onde eu milito, precisa parar com esse negócio de que demitir treinador é solução para qualquer coisa. E isso fica parecendo aquele negócio do soro caseiro. Menino lá para a roça antigamente, qualquer coisa que o menino tinha, tacava soro caseiro nele. Se amassasse o dedo era soro caseiro, se ralasse o joelho era soro caseiro, se a barriga estivesse doendo era soro caseiro. E muitas das vezes eu vejo alguns colegas da imprensa fazendo exatamente isso. A zaga tá mal, troca o treinador. O ataque tá mal, troca o treinador. O time é ruim, troca o treinador. A diretoria não faz um bom trabalho, troca o treinador. Empatou em casa, troca o treinador. Perdeu fora, troca o treinador. Será que só o treinador é sempre a solução? Né? Será que a gente não pode aprofundar mais nessas análises? Então, isso aí é um tema para um outro vídeo, né? Falar um pouquinho dessa solução normalmente simplória que se pede no futebol. Mas o Atlético dá expectativa, por ser um time que está crescendo dentro da competição, saiu da zona do rebaixamento, trabalhar fora da zona do rebaixamento é muito melhor, é muito, não que vai facilitar os jogos para o Atlético, que o Atlético agora vai atropelar todo mundo, porque o Atlético faz um campeonato de superação. O orçamento que o Atlético tem perante os seus adversários na Série A, para ficar na Série A, o Atlético tem que se superar. Então, quem faz um trabalho de superação sempre precisa estar ali na ponta dos cascos, né, vamos dizer assim. Mas é mais fácil trabalhar fora da zona do rebaixamento, porque a pressão é menor. Mas grande vitória rubro-negra. E aguardo aí o seu comentário, torcedor atleticano, suas impressões sobre este jogo. Peço que vocês que ainda não são inscritos se inscrevam no canal. Sempre curta os vídeos, compartilhe, comente, porque assim nós vamos fortalecendo este espaço de debate do futebol goiano. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.